Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real aqui na rádio Infidelidade. Sil, sempre vejo suas histórias e às vezes ficava pensativa. Algumas delas poderiam acontecer, até que aconteceu comigo. Vou te contar do começo para ficar claro, só por favor, não divulgue o meu nome. Sou casada há 19 anos, tenho 2 filhos lindos, amo meu marido. Desde o primeiro dia em que o vi, pensei, quero este príncipe para mim. Tínhamos uma amiga em comum que era louca por ele, mas ele sempre muito honesto, sempre disse que havia como uma irmã. Chegaram a ficar uma vez, mas ele foi bem objetivo que nunca passaria daquilo. Como eles sempre saíam juntos, dei um jeito de uma sexta-feira ir junto com eles. Chegamos, conversamos bastante e quando ele me beijou, tive a certeza que era o homem da minha vida. Começamos a namorar já no dia seguinte e ele sempre muito atencioso e cuidadoso comigo. Resolvemos nos casar rápido, sem festa, sem nada, só porque a sociedade acha importante, afinal, eu só queria ele comigo, ao meu lado. Ele alugou um apartamento mobiliado, coisa bem simples, e de presente me deu um carro usado, financiado, que ele pagou as prestações, já que eu tinha que ir trabalhar de ônibus. Disse que assim eu poderia acordar um pouco mais tarde e chegar em casa um pouco mais cedo e menos cansada. Após 2 anos de casados, compramos o nosso primeiro apartamento. Ele sempre ganhou muito mais do que eu, mas isso não fazia diferença. Ele sempre pagou tudo e o meu dinheiro era só meu. Até que um dia ele virou, me chamou para fazer umas contas e disse que eu precisaria economizar um pouco e que ele teria que fazer uma faculdade. Neste momento, nós já tínhamos 4 anos de casados e um bebê de 1 ano. Eu disse, mas como eu trabalho o dia todo, tenho nosso filho, a casa, não dá para fazer uma faculdade agora. Ele ficou bravo, disse que isso não era desculpa, que quando queremos fazer alguma coisa, tem uma solução. E ele tinha razão. Ele levava o nosso filho para a escola, arrumava a casa, nem sempre aquela arrumação, mas fazia o que dava, afinal ele também trabalhava, pagava todas as contas e ainda cuidava do nosso filho 2 vezes por semana. Ainda me levava para trabalhar e me buscava na faculdade por causa do rodízio de carro em São Paulo, e ele ficava com o meu carro por causa do bebê. Muitas vezes pagou a mensalidade da faculdade e me ajudava com os estudos. Com o término da faculdade, passei a ganhar melhor e ele sempre teve orgulho de mim. Mas com essa rotina de pós-gravidez, trabalho e faculdade, eu engordei. Passei a me sentir feia e ele sempre fez questão de sair de mãos dadas comigo, me apresentava para os amigos e amigas, sempre me disse o quanto eu era linda. Com o passar dos anos, resolvemos ter o segundo filho e aí eu engordei mais ainda e me sentia uma baleia. E ele continuava a me elogiar, mas nada mudava minha autoestima, até que resolvi fazer uma cirurgia bariátrica, que ele foi contra. Disse que me acompanharia na academia, faria dieta junto comigo, mas nada fazia eu mudar de ideia. Até que ele disse que iríamos em 5 médicos diferentes, que se 3 deles indicasse a cirurgia, ele me apoiaria, pois tinha muito medo. Foi o que fez. Os médicos indicaram a cirurgia nesta época. E eu já estava pesando 115 quilos. Minutos antes de eu entrar na sala de cirurgia, ele ainda me perguntou, tem certeza? Você é linda, não precisa correr este risco. E eu e os meninos te amamos. Já estava decidida e não voltei atrás. Pronto, fiz a cirurgia. Ele, como sempre, cuidou de mim com todo carinho e amor. E eu emagreci bastante, passei a pesar 70 quilos. Voltei a me achar linda e ele ia comigo comprar roupas novas, sempre fez de tudo para me ver sorrir. Minha mãe sempre falou, você ganhou na loteria acumulada, este seu marido não existe. Depois de 1 ano da cirurgia, me sentindo linda e poderosa, apareceu uma nova proposta de trabalho, mas que como gerente comercial, às vezes eu teria que ficar até um pouco depois do horário. Falei com ele e ele achou que o salário não valeria o excesso de trabalho, mas como o meu salário é muito acima da média dos brasileiros, disse que gostaria de aceitar.
Ele concordou e foi aí que eu dei o primeiro passo para destruir a minha vida. O que era para ser esporádico passou a ser rotina. Às vezes ficávamos trabalhando até mais tarde e, para relaxar, pedíamos uma cerveja e alguma coisa para comer. Por causa da cirurgia, eu não conseguia comer muito, mas bebia bastante. Quando não tinha trabalho, até mais tarde, saíamos e íamos a um barzinho, afinal estava calor ou o dia estava difícil. Um dia, saindo de um barzinho, passou um rapaz e roubou a minha bolsa. Como eu já estava bêbada, nem sei direito como é que cheguei em casa e menti para o meu marido pela primeira vez em 18 anos de casada. Disse que fui roubada no semáforo. Ele ficou bravo, disse que estava difícil eu ficar trabalhando até tarde todos os dias, chegar em casa cheirando a bebida, enquanto ele tinha que cuidar do nosso filho mais novo, que tinha apenas 3 anos, cuidar da casa e trabalhar, além de eu ficar correndo risco de ser sequestrada ou coisa pior. Me senti péssima, mas ele é muito certo com as coisas. Eu não podia dizer que estava em um bar, afinal estava só bebendo com amigos, mas ele está em casa cuidando das crianças. No dia seguinte ele chegou no meu trabalho. Disse que era para eu sair no horário e pegar as crianças na escola. Não fez questão de ser simpático com ninguém. Pediu a chave do meu carro, deixou o dele lá e saiu. Liguei para ele, vi que estava bravo, mas só disse que iria resolver as coisas. Fiquei até com medo dele ter descoberto a minha mentira. Neste dia, ele chegou em casa por volta das 22 horas com uma BMW blindada, 0 quilômetros, e falou: "Não quero correr o risco de te perder. Já que este seu trabalho é tão importante, comprei um carro blindado para você. Estou endividado por um bom tempo para a sua segurança, mas isso vale muito mais a pena." Sil, eu queria morrer com isso. Eu mentindo para ele e ele se preocupando comigo. Voltei a me sentir um lixo pior do que eu era antes da cirurgia. Mas a bebida e as amizades faziam eu esquecer e comecei a falar para ele que o pessoal da empresa vai em tal lugar, então eu queria ir. E ele sempre falou: "Eu confio em você, não tem problema algum, só não bebe, porque você está de carro, que está no meu nome e eu não posso nem sonhar em ter problema com a justiça, polícia ou coisa assim. Tenho uma carreira consolidada e não posso perder uma vida de trabalho e dedicação por irresponsabilidade sua." Mas a bebida cada vez mais presente na minha vida e as más amizades, além da pandemia, foram fazendo com que nós fôssemos ficando cada vez mais distantes. Mesmo assim, ele me ligava durante o dia, mas já não era a mesma coisa. Muitas vezes eu chegava em casa e ele já estava dormindo. Nesta época, já estava acostumada a receber várias cantadas, e isso, aliado à distância de todos da família, alimentava o meu ego. Um dia resolvemos fazer um churrasco na empresa, uma fábrica cheia de homens. Eu, como gerente, organizei tudo. Quando tudo acabou lá pelas 2 horas da manhã, quase todos tinham ido embora, fiquei para organizar as coisas. Já estava bem altinha. E um rapaz da produção, que sempre me elogiava, sempre muito prestativo, se ofereceu para me ajudar com as coisas. Aceitei, afinal tinha coisas pesadas para carregar. Terminamos de arrumar tudo, peguei minha bolsa para ir embora, ele me puxou com força e me beijou. Até flutuei. Eu, uma mulher de 44 anos, com 2 filhos, sendo desejada por um rapaz de 23. Na verdade, nem sei direito o que aconteceu. Só sei que começamos a nos pegar no quartinho de bagunça da empresa. Foi quando ele abriu a calça dele e falou que iria me possuir ali mesmo. Eu falei: "Você está louco?" E ele disse que sim. Aí eu fiz a besteira de perguntar se ele tinha camisinha. E a resposta dele foi sim. Na hora ele colocou, me encostou na parede, puxou a minha calcinha e tudo aconteceu muito rápido. Na hora foi bom, mas no minuto seguinte eu já estava arrependida. Falei para ele: "Me esquece e nunca mais fala comigo." Saí correndo e fui para casa. E para piorar, quando cheguei, meu filho estava com febre e meu marido acordado cuidando dele. Eu queria morrer naquele minuto. Fui tomar um banho, precisava me limpar, estava me sentindo suja, imunda, mas era por dentro.
Meu marido perguntou se estava tudo bem e eu disse que estava cansada. No dia seguinte, ele me disse: Você está estranha, eu posso te ajudar? Disse que era problema no trabalho. Os dias foram passando e eu precisava cada vez mais de bebida para olhar para ele. Até que no início de dezembro, eu cheguei em casa por volta das 3 da manhã, em uma sexta-feira, e ele estava acordado. Não falou nada, cheguei perto, ele virou e disse que iria dormir. Logo pela manhã, ele me chamou para conversar. Disse que havia chegado em seu limite, que eu tinha todo o direito de ser feliz com outra pessoa ou de levar uma vida de solteira, mas que ele não poderia mais ficar casado comigo, que eu não precisava mais me preocupar, que ele cuidaria das crianças e ele não queria o meu mal, mas eu estava fazendo muito mal a ele e aos nossos filhos, que a partir dali eu poderia contar com ele sempre, mas como amigo. Eu entrei em desespero, sempre amei o meu marido. Ele é tudo de bom e eu sou muito burra. Pedi para conversar com ele sozinha e ele concordou. Tentei levar ele até a cama, mas pela primeira vez ele me rejeitou. Perguntei se ele tinha conhecido outra pessoa e ele disse que não conseguiria, pois ainda me amava muito. Mas entre ele sofrer ou ver os filhos sofrendo com o que eu estava fazendo, ele escolheu os filhos. Comecei a chorar, disse que ele tinha toda a razão, mas pedi uma chance. Contei toda a verdade a ele sem esconder nada, e foi horrível ver aquele homem lindo, forte, decidido, chorar igual criança. Foi horrível, ele não conseguia falar nada. Pedi para que me batesse, que me xingasse. Por favor, faz alguma coisa. Nesse momento, ele olhou nos meus olhos e disse que ele até poderia perdoar a minha traição, mas não a bebida. Eu disse que iria parar, que seria uma esposa melhor. Saí do meu emprego e estou me esforçando, fazendo tratamento com psicólogo e psiquiatra. Ele tem me apoiado, mas eu não consigo. Tenho ainda recaídas com a bebida e ele tem sofrido, mas está me ajudando. Mas alguma coisa mudou dentro dele. Continua sendo carinhoso e atencioso, mas me pergunta onde eu fui, pergunta com quem eu estou falando no celular. Ele tem a senha, mas disse que prefere não mexer. Tenho certeza que acabei com a minha vida por causa da bebida e desta traição. Ele já confessou que se sente inseguro, também está fazendo tratamento com a psicóloga, mas ele hoje é uma pessoa muito triste. Tenho muita culpa, mas ele, como é um príncipe, continua cuidando de mim e da nossa família. Eu decidi contar este relato para que as mulheres ou homens não troquem suas famílias pelo vício ou por 15 minutos de prazer. Se o meu marido não fosse como ele é, a esta altura, eu estaria a um passo de perder o resto da minha dignidade.